Novamente, sejam bem-vindos a este Hospital de Almas, como bem fala a nossa querida irmã, Dona Sueli, seguindo o cronograma de palestras semanais sobre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Coube a mim conversar um pouco com você sobre o capítulo número 18, que tem por título Muitos chamados e poucos os escolhidos. Antes de iniciar a leitura do trecho bíblico, que está em São Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 14, eu vou explicar algumas figuras alegóricas que Jesus fez uso para que à época a sua mensagem fosse mais facilmente inteligível pela população que ouvia, em virtude dos costumes culturais que eles possuíam naquela época. No entanto, até hoje, para nós é fácil entender como vocês vão ver a seguir. Quando eu ler a respeito do festim, nós vamos entender que esse festim é o reino dos céus. Jesus estava se referindo ao reino dos céus, que para nós hoje, nós traduzimos por reino espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Estamos momentaneamente dentro de um aparelho de carne, transitoriamente para aprendizado. Mas esse não é o nosso ambiente original. O nosso ambiente original é espiritual. Estamos dentro do que hoje os mais jovens chamam de um avatar, usado para a nossa evolução. Né? Então, festim é o reino dos céus. Os primeiros convidados, que é citado nesse trecho, são os hebreus, né? Os judeus, ao qual Jesus enviou os primeiros emissários, prometendo que eles se espalhariam por toda a terra mais do que as estrelas do céu. Foi a comparação alegórica que Jesus fez. Infelizmente, o povo da época interpretou isso como uma sobrepujança material, numérica de pessoas com a sua nação dominando o mundo inteiro. Eles fizeram a interpretação material, mas Jesus estava falando de espiritualidade naquele momento. Os enviados do rei, que vocês vão ver na história que Jesus conta, são os profetas, que vieram primeiro anunciar a vinda do Messias, né, do Salvador, como eles chamavam. Os convidados que se escusam, que negam a ir neste festim, são as pessoas mundanas. Somos nós, que já acordamos pensando na matéria que nós temos que adquirir. Nenhum de nós acorda agradecendo a Deus pela vida, pela saúde, por enxergar, por ouvir, por falar. Ninguém faz essa reflexão. Só estamos concentrados nas nossas obrigações mundanas e esquecemos das obrigações espirituais. Então, quando ele cita os convidados que não querem ir na festa, e até para nós, quando a gente lê essa história, ela parece até um tanto ingênua, infantil, para pessoas, ao serem convidados para uma festa, chegarem ao ponto de matar os emissários. Parece algo assim, ilógico e irracional, mas tudo faz parte da alegoria, que era a forma com que Jesus tão brilhantemente se comunicava. E tão bem que até hoje é o personagem, digamos, no mundo inteiro, mais falado sobre quem mais foram publicados livros, foi ele. Não é à toa. Depois, nós vamos falar sobre convidar bons e maus. O que é convidar bons e maus? Convidar todos os outros povos. Porque os hebreus, que foram os primeiros convidados, não aproveitaram. A túnica nupcial, ela significa o coração puro dentro de cada um. É a pureza do coração, tá? Para cumprir a lei de Deus, que é uma lei cuja justiça é infalível. Tá? Então, essa aqui eu estou pulando já para o resumo. A lei toda se contém nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. Tá? À medida que eu for lendo, eu vou passando de novo.
para a gente fazer essa conexão importante. Então vamos lá. São Mateus, capítulo 22, versículo 1 ao 14. Falando ainda por parábolas, disse-lhes Jesus: o reino dos céus se assemelha a um rei, que, querendo festejar as bodas de seu filho, despachou seus servos a chamar para as bodas os que tinham sido convidados. Estes, porém, recusaram ir. O rei despachou outros servos com ordem de dizer da sua parte aos convidados: preparei o meu jantar, mandei matar os meus bois e todos os meus cevados. Tudo está pronto. Vinde às bodas. Então aqui lembrem, quem é esse senhor, este rei? É o nosso Pai, nosso Criador, Deus, né? Eles, porém, sem se incomodarem com isso, lá se foram. Um para a sua casa de campo, outro para o seu negócio. Os outros pegaram dos servos e os mataram, depois de lhes haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, o rei se tomou de cólera e, mandando contra ele seus exércitos, exterminou os assassinos e lhes queimou a cidade. Então disse a seus servos: o festim das bodas está inteiramente preparado, mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele. E depois as encruzilhadas, e chamai para as bodas todos quantos encontrardes. Os servos então saíram pelas ruas e trouxeram todos os que iam encontrando, bons e maus. A sala das bodas se encheu de pessoas que se puseram à mesa. Entrou em seguida o rei para ver os que estavam à mesa. E dando com um homem que não vestia a túnica nupcial, disse-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a túnica nupcial? O homem guardou silêncio. Então disse o rei à sua gente: atai-lhe as mãos e os pés, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí é que haverá prantos e ranger de dentes, porquanto muitos há chamados, mas poucos escolhidos. Que é o título deste capítulo. Então, o que significa isso? Nós aqui nesse mundo material, enquanto encarnados, nós conseguimos enganar as outras pessoas. Conseguimos fingir, conseguimos ser cínicos, mas no mundo espiritual não existe essa possibilidade. O odor que exalamos, a coloração que é emitida da áurea, nos dá uma identidade moral infalível para os espíritos que têm esse conhecimento e identificam. E, obviamente, nossos pensamentos estão sempre sendo perscrutados por espíritos, tanto menos evoluídos quanto mais evoluídos. Deles nós não conseguimos esconder, porque mesmo enquanto encarnados, apesar de nós não vermos um ao outro emitindo isso, eles veem em nós quando estamos vibrando positivamente ou negativamente. Por isso havia um estranho, ele não estava com o coração puro ali dentro, e ele não merecia estar no reino dos céus, ele não merecia estar no festim. Por isso, ele foi removido. E aí que é a questão. O evangelho foi passado por Jesus a todos. Ouvem aqueles que têm ouvidos e enxergam aqueles que têm olhos. Só que alguns têm ouvidos e não ouvem, e outros têm olhos e não enxergam. Não captam a mensagem que Jesus nos legou, aquilo que ele nos ensinou. Então, por isso, vocês que vêm aqui na Casa Espírita, e nós também, trabalhadores, para nós, ao violar as leis divinas da caridade, tem uma condenação muito pior do que aquelas pessoas que fazem exatamente o mesmo mal que nós, mas desconhecem
a lei divina de causa e efeito. Então, infelizmente, agora vocês estão sabendo. Ou felizmente, que tudo que vocês pensam e fazem vai retornar para vocês. A doutrina espírita nos dá este conhecimento. Só que, ao mesmo tempo, como é muito nos é dado, também será cobrado. E nós não vamos ter a desculpa de poder chegar lá do outro lado e dizer: ah, se eu soubesse. Tem até um livro da Zíbia Gasparetto com esse nome. Ah, se eu soubesse. Vocês, eu, não temos mais esse direito. Nós sabemos. E mesmo assim, muitas vezes decidimos pelo nosso egoísmo. Pelo benefício próprio. Escolhemos, nós vamos falar depois, a porta larga. E não a porta estreita. Antes de eu entrar nesse assunto, só para vocês já irem pensando nisto, se nós analisarmos, toda vez que nós temos que tomar uma decisão, tem várias opções. Vamos falar em duas só, uma fácil e uma difícil. Sempre, infelizmente ou infelizmente, sempre a fácil é a errada. E a difícil é que é a correta. Porque a difícil vai nos impor sacrifícios, vai nos impor derrubar o nosso próprio orgulho, vai nos obrigar a colocar outra pessoa, os interesses da outra pessoa à frente do nosso próprio interesse. Essa é a porta estreita que ninguém quer passar. Tá? Mas nós vamos falar nela daqui a pouquinho. Então, São Mateus, capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho a que ela conduz. E muitos são os que ela entram. Vamos nos analisar todo dia, começando agora, quando todos esperarem pelo passe, o que fizemos durante o dia de hoje. Quais portas nós escolhemos? Porque nós tomamos decisão a todo momento. Quais portas foram selecionadas? A porta da perdição é larga, porque estamos ainda num planeta de provas e expiações. Um planeta categoria 2 de 5. Recém saímos da categoria de planeta primitivo. E há tanto sofrimento no planeta porque é característica do momento evolucionário dele. As más paixões são numerosas. E esse caminho do mal é frequentado pela maioria. Ainda o mal no planeta sobrepuja o bem. Segundo Chico Xavier, em 2050, nós vamos entrar numa fase de transição, né, que vamos entrar no planeta em regeneração, que aí já é a categoria 3 de 5. Essas duas forças vão se equivaler aí. O bem e o mal. Via da salvação é estreita porque o homem que quiser transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo. Isso que nós temos que pensar. O grande vencedor não é o que vence o outro, é o que vence a si mesmo. Às vezes é fácil vencer o outro, mas vencer a si mesmo é a tarefa mais difícil. É olhar para dentro de nós. A gente gosta sempre de apontar o outro. A gente é fácil ver os defeitos dos outros. Agora, ai que falem de um defeito nosso. Opa, peraí, eu não levo desaforo para casa. Não vai ficar assim. Eu já estufo o peito, ergo o queixo. Espera um pouquinho. Uns ainda puxam aquele famoso, né? Tu sabe com quem tu está falando? Né? E já vai avançando. Então, essa é uma questão que nós temos que pensar. É, de certa forma, aceitável que nos comportemos assim. Mas nós temos que nos esforçar para mudar. Porque cada encarnação é um passinho bem pequenininho que a gente dá. Para melhorar isso. Só que nós não podemos desistir e achar, não, é assim mesmo, então eu vou ficar assim. As coisas são assim, elas vão mudar, pessoal. E quem não estiver vibrando num planeta em regeneração a partir de 2050, já não vai encarnar aqui no planeta.
Chico Xavier avisou, o planeta Absinto, por outro chamado por Chupão, já está em proximidade com o planeta Terra, e 1% dos espíritos já vai ser levado para ele. Vai voltar a fazer fogo no pauzinho lá e brigar com o osso. Vai acontecer. E olha, 1% da população, faço o cálculo, né, de 8 bilhões. É muita gente. A espiritualidade já informou até esse percentual. Não vai ficar aqui no planeta. Será que nós não estamos na lista? Então nos esforcemos muito. Pode ser que sejamos os trabalhadores da última hora e consigamos receber o nosso salário. Qual é o salário? Continuar aqui nesse planeta. Se nós realmente nos modificarmos. É muito comum, quem lê romance espírita, a pessoa tem toda uma vida de iniquidade. E momentos antes da morte ela se arrepende, de coração aberto, de verdade. E isso conta muito. Só que a gente não precisa esperar as vésperas da morte do corpo físico para isso. Podemos começar logo. Começar logo para e rezar para não estar lá no grupinho que vai para o planeta Absinto, que tem esse nome porque é amargo, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi com altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Ou seja, não adianta nós, vamos usar nós aqui de exemplos trabalhadores aqui, vir falar muito bonito, de amor, de caridade, e sai lá na porta, já um atravessa o carro na frente, já desce do carro e vamos brigar, e está pensando o quê? Adiantou alguma coisa? Vir aqui falar, Senhor, Senhor, somos teus servos, te amamos. Não adianta nada, porque as obras de iniquidade continuam sendo feitas. E nós não devemos ficar só nessa questão da obra, na prática material. Simplesmente o pensamento nosso. Só o nosso pensamento ruim já nos traz coisas ruins. Por isso a gente tem que orar e vigiar. Rezar muito e vigiar os pensamentos. Esta é a fórmula. Não é à toa que foi colocada aqui. Todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem Senhor, Senhor. Mas de que serve lhe chamarem mestre ou senhor se não lhe seguem os preceitos? Adianta? Está com adesivo no carro lá? Não é mais eu agora não me lembro exatamente da frase, não é mais eu que estou em Jesus, é Jesus que está em mim. E aí sai xingando, atropelando todo mundo, brigando no trabalho. Não adiantou botar aquele adesivo, dizer que segue Jesus? É até uma vergonha, né? Proceder assim. Serão cristãos os que os honram com exteriores atos de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos que passam dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? São perguntas, eu não vou responder. Pensem vocês. O primeiro slide era lá. O Espiritismo é a doutrina da fé raciocinada. O professor Egomar Jacob sempre fala, não acreditem no que eu falo. Leiam, reflitam e decidam vocês. Cada um é livre no pensar. E a doutrina espírita é isso. É ciência, filosofia e religião. E repetindo, muitos são os chamados, todos nós estamos sendo chamados ao conhecer o Evangelho. Mas poucos de nós realmente procurarão agir conforme ele. E serão escolhidos. Que assim seja.